Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, a graça e a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família. Nós estamos hoje mais uma vez aqui para estudarmos a palavra do Senhor e hoje nós vamos iniciar um novo estudo na Epístola aos Efésios. Efésios, que foi escrita, a epístola que foi escrita durante a primeira prisão de Paulo em Roma, escrita aproximadamente no ano de 60 a 63 depois de Cristo. E ela foi escrita porque dois perigos ameaçavam a igreja em Éfeso. Um era a tentação do povo descer ao nível pagão, e o outro era a falta da unidade entre o judeu e o gentio. Éfeso era a capital da província romana da Ásia e residência oficial do governador. Existia em Éfeso um paganismo muito grande, misticismo, ocultismo, magias, idolatria. Existia ali o templo da deusa Diana, onde haviam cultos em relação a ela, em função dela. Então, o culto a ela contribuía para aumentar o prestígio da cidade. E a epístola ela foi escrita para os santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, conforme o capítulo 1, versículo 1 da própria epístola vai nos apontar esse dado. E ela é dividida em duas partes. A primeira parte é a parte doutrinária, a segunda uma parte exortativa. Duas partes que nós podemos perceber durante o estudo de toda a epístola, né? Bem, isso posto, vamos direto então à nossa lição. O título da nossa lição diz assim: Aspectos essenciais da doutrina da salvação. O autor vai dividir ou subdividir esse tema no primeiro tema que diz: a graça de Deus restaura o homem para o louvor e a glória de Deus. E ele pontua Efésios capítulo 1, verso 6, que diz assim, acompanhe a sua Bíblia: para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. A graça de Deus restaura o homem para o louvor e a glória de Deus. A graça, favor que não foi merecido, algo bom que é dado, não porque a pessoa que recebe merece, mas porque a pessoa que dá é bondosa, é generosa. E assim é a salvação. Deus nos oferece de graça, como um presente. E em nada depende de nós. E quem aceita esse presente, a salvação pela graça, é restaurado, é regenerado e tem a certeza de que foi feito, então, herdeiro de Deus e co-herdeiro com o amado, com Cristo, para louvor da glória de Deus Pai. Como vai nos dizer o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E a pergunta que eu me fiz enquanto estudava essa lição foi: será que tudo que eu faço glorifica a Deus? Talvez seja essa uma boa pergunta para todos nós. Será que tudo que fazemos glorifica a Deus? O segundo subtema é o seguinte: a graça de Deus restaura o homem, vivificando-o em Cristo Jesus. E o autor traz a epístola aos Efésios, capítulo 2, verso 1, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Paulo ele está nos dizendo que nós estávamos espiritualmente mortos e perdidos. Ele está dizendo que antes da salvação em Cristo nós éramos escravos do pecado. Porém, a graça nos liberta. A graça, o dom, o presente dado por Deus através de Cristo Jesus nos dá vida, nos traz vida em Cristo.
E o homem que vive distante, longe do Senhor, em rebeldia espiritual, torna-se naturalmente um homem fracassado. Ele traz para si a própria morte, e morte espiritual, é disso que estamos tratando, não é? E o autor da nossa lição, ele vai dizer que o homem sem Deus, de acordo com o ensino paulino, vive seguindo o curso desse mundo mau e perverso, trazendo consequentemente condenação para si. E como sabemos, como nós experimentamos diariamente, como podemos ver, o pecado ele continua fazendo estragos na vida pessoal e na vida de toda a sociedade. Nós presenciamos, somos testemunhas vivas do que vem acontecendo, não é? Bem, o autor vai subdividir em mais um tema ou um subtema que é a graça de Deus nos elegeu em Cristo para a salvação. Efésios 1, verso 4. Assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A graça de Deus nos elegeu em Cristo. Não existe eleição sem o sacrifício de Jesus e sem a fé em Cristo. Ele nos elegeu para sermos santos. Santos significa separados. Ele nos elegeu para sermos separados. Deus, em Cristo, veio para restaurar a nossa condição de perdidos, e isto mediante a fé. Ou seja, o que Paulo vai nos dizer, no capítulo 2 de Efésios, no verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E eu e você, nós que somos crentes em Jesus, em dias tão difíceis como o que estamos vivendo, eu pensei enquanto refletia nesse texto, lembrei do capítulo 51, do verso 12, onde o rei Davi ora, isso no livro dos Salmos, e ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Hoje nós precisamos cada vez mais nos alegrar com a salvação que temos em Cristo Jesus, pois esse é o melhor presente que eu e você recebemos. Este é o melhor presente que recebemos e que poderíamos receber e aceitamos, que poderíamos receber e negar, mas nós recebemos e aceitamos. Agora, se você talvez que está me ouvindo ainda não aceitou o presente, que é a salvação em Cristo, e é um presente, é dado a você, o tempo é chegado. Hoje é o tempo. Amanhã pode não vir. Que Deus assim a todos abençoe. Amém. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Bom dia, amada igreja. Estamos hoje estudando na revista Compromisso a lição de número 6, que está embasada na epístola em que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, da qual utilizaremos o capítulo 2, os versículos 13 e 19, e tem como tema aspectos essenciais da doutrina da salvação. A graça de Deus se tornou eficaz por meio da redenção pelo sangue de Jesus. Capítulo 2, Efésios, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo. A desobediência humana vem desde o início da criação e levou o ser humano a se afastar de Deus e viver mergulhado no pecado. Mas Deus, por sua infinita misericórdia,
entregou seu Filho Jesus Cristo, que sem ter pecado foi condenado à morte de cruz pelos nossos pecados. Morte de cruz, sentença dada aos piores malfeitores da época. O homem, distante de Deus, mergulhou no pecado, servia e serve ao diabo e suas próprias concupiscências. Assim, fomos condenados pelos pecados que cometíamos, mas o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos redimiu. Tirou as amarras que nos atavam, nos dando liberdade e nos aproximando de Deus. Paulo nos dá a extensão do enorme favor imerecido que recebemos, tudo pelo grandioso amor que Deus tem a toda a humanidade. E, meus irmãos, é só pela fé que temos em Cristo Jesus é que poderemos perceber e experimentar o valor do tesouro grandioso que recebemos da graça que nos salva. De forma que a graça de Deus nos coloca na condição de membros da família de Deus. Esse é o segundo ponto. Efésios 2:19. Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Estrangeiro, pessoas que provêm de outra nação. Imigrantes, pessoas provenientes de outras nações. Concidadãos, aquele que compartilha da mesma cidadania. Família representa união entre pessoas que possuem laços. O conceito que temos de família é a união de pessoas que possuem laços, seja de sangue ou não. O apóstolo Paulo nos ensina que a salvação em Cristo Jesus nos coloca na condição de família de Deus. Pertencemos à família de Deus como filhos amados, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Importante lembrarmos que Deus, como um Pai perfeito, não possui filhos prediletos. Não faz acepção de pessoa, porém sabemos que tem filhos que procuram mais ao Pai do que a outros. Porém, na família de Deus, todos são iguais. Conclusão: não há como o homem viver sua vida divorciada de Deus, recusar as dádivas que recebe imerecidamente, sem que nada tenha feito para que elas existam. Vivíamos nas trevas, sem rumo ou direção. Recebemos como dádiva de Deus seu Filho amado, como meio de salvação, graça imerecida, sem nada nos pedir, a não ser que tenhamos fé para obtermos a glória eterna. Decida viver para a glória e louvor do Senhor. Tudo que fazer, faça convergindo para a sua glória. Não permita, decida mesmo a não mais viver para o pecado, porque você foi vivificado. Jamais se ensoberbeça por fazer parte da família de Deus. Lembre-se sempre que foi pela graça. Boa noite.